destina para o CMDCA. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de destinação de dinheiros dos impostos, não é? Aqui na companhia da Raíssa. Raíssa, gratidão pela participação conosco. Eu que agradeço, Luciano, a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela abertura para falarmos de um assunto tão importante, né? Também aqui com o Rodolfo. Rodolfo, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço, Luciano, novamente agradecendo a TV Educadora pelas portas abertas para levarmos um pouco de CMDCA, de fundo, essa oportunidade de captação. Bom, nós vamos falar exatamente disso, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do fundo, não é, que a instituição representa aí. E que ano a ano, né, a gente faz esse período aqui de informações, porque, primeiro, né, o Conselho tem um papel muito bacana, abrangente, de fiscalizar, acompanhar e ajudar a aplicar as políticas dos direitos da criança e do adolescente. Muitas vezes as pessoas desconhecendo esses direitos, né, Raíssa? Ou muitas vezes fazendo uma leitura errada da legislação. Exatamente, uma leitura errada, no sentido, dá muito trabalho, cai na malha fina, e não é assim que acontece, né? Batatais, ele tem uma competência de arrecadar mais de milhões de imposto de renda. Infelizmente, a gente não chega nem a 10% disso, então isso é muito triste. Por quê? O dinheiro, a pessoa, ela vai pagar o imposto de renda de qualquer maneira. Só que o dinheiro que a pessoa paga vai para a União. E o que a pessoa tem a oportunidade de fazer? Destinar para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Batatais e este recurso ficar no município e contemplar as entidades cadastradas no CMDCA de Batatais, que são entidades idôneas, sérias e que atendem muitas crianças e adolescentes. Exato. E, Rodolfo, é interessante a gente pensar nisso, né? O quanto a gente tem potencial de arrecadação, o que se arrecada e ainda essa margem possível que é muito maior do que tem se arrecadado. Sim, exatamente. E é como a Raíssa citou, agora nós estamos entrando no período de encerramento fiscal, 20 de dezembro, aí a maioria das empresas estão fazendo as apurações dos últimos impostos do ano. O quanto esse capital, esse valor é apurado, vai ser devolvido para a União. E lembrando, nós estamos falando aqui de uma forma que é um incentivo liberado pelo governo. Então, é uma ação que já é controlada pelo governo, ele está oportunizando, né, essa atividade de ele estar abrindo mão de 1%. Então, o montante que vai ser atribuído aí, vale ressaltar que fica no município também, que isso é importante destacar. E tem já a porcentagem, né? Empresa jurídica é até 1% e pessoa física é até 6%. Essa porcentagem e esse valor, ele é válido até o último dia útil do ano de 2023. Fazer esse recolhimento, fazer a destinação para depois ter esse abatimento. Isso. Uma coisa também que é muito importante, né, Rodolfo, é a questão da comunicação com o fundo. Uma pessoa vai lá e deposita e não avisa nós do fundo, nós não vamos saber quem é. Então, é importante que entre em contato conosco através do e-mail cmdcabatatais@yahoo.com.br. Envie o comprovante. Se a pessoa não tiver uma entidade que queira destinar, esse dinheiro vai para o fundo. O fundo faz um edital e contempla mais entidades, ou seja, ajuda de todas as formas. E vale destacar que a maneira de atribuir esses recursos para as pessoas jurídicas são empresas do lucro real, tem que estar fixada. Ela faz a retenção e ela vai declarar isso para ter a redução desse imposto na entrega da ECF no exercício seguinte, que é no ano seguinte. E para a pessoa física, ela vai pegar como referência a declaração do ano anterior em que ela destinou a questão do pagamento dela, porque tem que ser pessoas que vão entregar a declaração do imposto de renda e vai dar a recolher, né, a pagar. Então, ele pode pegar aquele valor do ano anterior que ela pagou e destinar até 6%. Geralmente, a variação é de 3% a 6%. E aí, ela aplica essa destinação. E aí, reafirmando a fala da Raíssa, o quanto é importante. Por mais que hoje as transferências sejam por Pix, por TED, para nós, como recebedor, nós não conseguimos a identificação pelo banco, até pela proteção dos dados. Então, nós temos o CPF parcial, o nome do depositante também, ele é muito limitado. Então, por isso é importante o envio do recibo para o e-mail do CMDCA, que consta no site da Prefeitura Municipal, na aba de Conselho CMDCA,
que lá está constando o CNPJ do fundo e também todo o passo a passo para a destinação. Por que essas informações são importantes? Porque nós também informamos a Receita Federal, para que as pessoas não caiam na malha fina. Então, essa informação, a gente reforça a importância. É o cruzamento de dados aí para não ter problema depois, né? E mesmo assim, eu não me informei, caí na malha fina depois, né? Você vai comprovar porque você fez de fato a doação, então você vai ter a dor de cabeça de ter que justificar isso e fazer o cruzamento dos dados. É, né? só um cuidado especial, um exemplo que já aconteceu em outras cidades, a pessoa que está destinando, a transferência também tem que ser do CPF ou o CNPJ dela. Sim. Não pode outra pessoa fazer o pagamento, porque aí não tem como a gente fazer esse confronto, esse vínculo depois para a Receita. Exatamente. Isso é importante. E como é um valor presumido, a gente tem que deixar isso também claro. Olha, fui lá, doei o 1% da minha empresa. Se depois não bateu esse valor, né, doei menos, sem problema nenhum, né? Doei um pouquinho a mais. Esse a mais não vai ser descontado, você não vai ter o retorno, vai ficar como se fosse doação mesmo. Exato, de fato. E a doação, ela também não é só para pessoa jurídica e pessoa física, ela sempre não é só nesse período. Você pode fazer as doações para o fundo o ano corrente total, sem problemas. Só que para destinar para as entidades é até o último dia útil deste ano. Perfeito. A gente falava aqui da destinação, né? 6% pessoa física e também aí 1% para empresas, né? Já deixando claro isso, né? Só empresas de lucro real podem fazer a doação. E o André perguntando aqui, no caso de pessoa física, eu ainda consigo fazer uma declaração simplificada ou não? Eu tenho que fazer a declaração completa? Não, tem que ser completa. Ainda assim ser completa. Em últimas matérias lendo, estava sendo acordado, isso ainda para ir para trâmite e votação, de ser realmente na declaração simplificada e também empresas do lucro, apuração do lucro presumido. Mas isso não foi definido ainda. Então, para este ano ainda continua declaração completa para pessoa física e lucro real para pessoa jurídica. E que são duas ações que, se alterarem, vão ajudar muito. Nossa, né? ajudaria demais, né? Mesmo porque são muitas pessoas que fazem a declaração simples, né? E muitas pessoas pagam a declaração simples. Imagina se todo esse recurso vir para o fundo. Nossa, porque se a gente for pensar na própria plataforma do imposto, se você coloca só o ícone de doação na declaração simples, é preencher um item a mais. Exato. E pronto. Até porque as declarações hoje pelo governo, ela já vem preparada, ela já vem pronta, você só vai confirmar se aqueles dados estão coerentes. Exato. Então, é um processo rápido, prático, e eu acredito que vai ser um avanço também, até para tirar o medo do contribuinte. Porque muitos têm medo realmente de fiscalização. Lembrando que é um valor que você vai pagar, não é uma apuração que ainda você terá que calcular. Não, já está calculada, é aquele imposto que você tem que recolher para o governo. Você só vai deduzir 1% ou 6%. Exatamente. E por isso que é importante também fazer o cruzamento com o fundo, não é? De ter o recibo, tudo certinho e tal, porque fala, olha, paguei o meu valor devido, não é só que parte desse valor, eu depositei na conta do fundo. Exatamente. A gente precisa fazer essa comunicação, né? E é importante também, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei declarar, é meu contador. Meu contador falou que não quer, que dá problema, que é difícil. Não, gente, não é difícil. Não dá problema se houver essa comunicação com o fundo. E para o contador fazer isso, dá um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho só. Dá, porque ela é um pouco mais detalhada. Entretanto, a pessoa já está acostumada a fazer isso, e isso é um bem que a gente faz para a sociedade. Então, assim, o que é um trabalho a mais para um bem que vai fazer para a comunidade? A gente precisa levar isso em consideração também, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ajudar as entidades. Mas eu não consigo ajudar durante o ano. Mas se você destinar seu imposto de renda, já é uma ajuda e tanto. Então, assim, conscientize os contadores, as pessoas, ajude o nosso município, ajude o fundo. Por quê? O município de Batatais, ele tem uma capacidade muito grande de receber recurso de imposto de renda, só que a gente não consegue atingir nem 10%. Isso é muito triste. Às vezes, nós recebemos mais destinações de estados, outros estados e outras cidades do que do próprio município. Se você for ver, é bom que as pessoas estão nos ajudando, claro, mas é triste também, porque o próprio município não adere, não abraça a causa. Exato. E reforçando novamente, o recurso fica no próprio município, né? Então, você gera uma cadeia produtiva para a execução dos projetos.
E assim como a Raíssa havia comentado, na declaração para a pessoa física, quando é um modo completo, você já tende a querer utilizar isso como abatimento. Sim. Porque você vai deduzir justamente recibos na parte de saúde, medicina, rede escolar. Então, também tem essa destinação do imposto. E vale ressaltar também que no município, a pessoa que faz o recolhimento de carnê-leão, que são dentistas e entre mais profissionais na área da saúde, eles podem também fazer a destinação do imposto de renda para o fundo do conselho também. Perfeito. E é bacana, não é, que as pessoas conheçam os trabalhos, porque eu tenho certeza que muita gente vai ficar impressionado com o quanto se faz, com o recurso que já é destinado e o quanto de potencial a gente tem para ações. Sim, nós temos muito potencial. O fundo, só para vocês entenderem, a doação, a destinação, ela não é aleatória. A partir do momento que entra no fundo, por exemplo, a empresa X quer doar para uma entidade Y, essa destinação vai direto para a entidade. Se ela for do município, 80% do valor vai para a entidade e 20% fica no fundo. Se a empresa for de outra cidade, 90% vai para a entidade e 10% fica no fundo. E esse recurso que fica no fundo? A gente vai gerar um montante para que a gente faça um edital e consiga contemplar 1, 2, 3, até mais entidades. Tudo depende do valor que ficar no fundo. Como que eu sei que a entidade está fazendo tudo isso certinho? A entidade cadastra um projeto no CMDCA, esse projeto é aprovado, neste projeto é liberado um certificado em que a entidade é apta a captar recurso, depois a entidade vai lá com o valor do recurso arrecadado, faz o plano de trabalho, monta tudo certinho e há um monitoramento desse trabalho no decorrer do ano, tá? E acabou esse trabalho, é feita toda uma análise de prestação de contas. Então, é feito todo um monitoramento, uma burocracia por trás disso. E essa ação ela é feita porque a destinação do imposto é um dinheiro público. Então, tem todo o processo de seguir o trâmite da execução de um dinheiro público. Então, a gente segue toda a Lei 13.019 e mais as atualizações dela e mais as leis municipais também. Pedro aqui parabenizando pelas ações e pelas iniciativas desenvolvidas e perguntando, né, quais são as entidades que são cadastradas, né? São todas, né? Quando a gente faz doação, a gente pode, como vocês colocaram, né, escolher a entidade ou doar para o fundo, como é que funciona? Houve uma renovação agora, né, recente, porque a cada 2 anos o CMDCA lança um edital para que as entidades se inscrevam, né? Hoje, no caso, é Fundação José Lazzarini, Espaço Fernando Faro, Samaritanos, Creche Menino Jesus, Cantinho do Futuro, APAI e a DEPAB. Perfeito. Então, dentro da plataforma, você consegue, inclusive, escolher a entidade na hora de fazer a destinação. A pessoa vai lá, realiza o pagamento dela, aí na hora dela mandar o comprovante no e-mail do fundo, ela menciona a entidade a qual ela quer destinar. Então, ela escolhe o fundo local e depois... Na hora de enviar o e-mail, ela coloca, quero destinar, por exemplo, a Fundação José Lazzarini, para o Fernando Faro, aí ela coloca o nome da entidade que ela deseja ajudar. Se ela não definir entidade, vai para o fundo. Se ela não definir, fica no fundo municipal. Se houver um montante legal no fundo, faz um edital para que seja contemplado mais entidades. Se não for um valor que não contemple um projeto durante um ano, esse valor fica no fundo e no próximo ano junta com o outro valor para que a gente faça um edital, né? Exato. Porque não adianta a gente também fazer um projeto, tem 30 mil no fundo. Um projeto com 30 mil a gente sabe que não desenvolve. Então, não adianta a gente soltar esse tipo de edital para falar que, tem 30 mil, estou soltando edital. A gente também não vai fazer qualquer trabalho, né? Exato, porque nós temos que pensar que são projetos que vão acolher a criança e o adolescente, então tem que criar o vínculo.
Às vezes, em 3 meses, você não consegue criar vínculo, em 6 meses, não se cria o vínculo necessário. E acumulativo, por exemplo, quando você colocou, entrou 30 mil no fundo lá, não conseguia executar projetos, ele fica para os outros anos? Sim, ele fica. Não deveria ser, porque não é legal ficar acumulando, mas um valor que seria irrisório para desenvolver um projeto ao longo de um ano, aí não compensa, aí sim tem que ficar. E vale destacar também que esse recurso, ele ficando no fundo, ele vai ajudar as operações de permanência do próprio fundo, que tem as despesas fixas, e principalmente as capacitações que são obrigatórias, quando tem conferência. Então, tem até o percentual que a Raíssa falou. Eu, por exemplo, estou destinando 100 mil reais para o Espaço Fernando Faro, um exemplo. 80 mil vai ficar para o Espaço Fernando Faro e 20%, ficaria para o fundo, para ajudar na administração do fundo e permanência. Posso só fazer uma correção? Desculpa. Eu vou ler aqui as entidades que estão cadastradas aptas a receber, tá bom? Então, vamos lá. Creche Menino Jesus, Os Samaritanos, Cantinho do Futuro, APAE Batatais, Fundação José Lazzarini, Eurípides Barçanufo, Espaço Cultural Fernando Faro e Associação Batataense de Judô. Isso. Perfeito. Não é? Uma gama grande de entidades, né, e cobrindo vários tipos de atividades quando a gente pensa na atuação de cada uma. Exatamente. Nós temos entidades na área da educação, na área da cultura, na área do esporte, na área da saúde. Nós temos também na área profissional. Então, são várias vertentes aí que a gente pode colaborar. Perfeito. E é bacana entender isso, não é? Que a gente vê o recurso aplicado na cidade, não é? Porque normalmente quando a gente pensa funcionamento fiscal no país é isso, né? Tudo que se arrecada vai para a federação e da federação de novo, né? Você vai com o pires na mão para pedir de volta. Lá a gente não tem acesso do que é feito com o nosso dinheiro. Exatamente. Aqui no município é visível, é transparente, a gente sabe onde está sendo aplicado. Então, assim, são entidades que são cadastradas, que toda a documentação está correta, que é idônea, tem todo o atendimento aí divulgado para a sociedade, todas as ações. Então, assim, por que não, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a fazer essa pergunta. Por que não ajudar o município? Perfeito. Aqui também, Luísa, parabenizando também pelas ações, não é? Colocando a importância dessa doação específica aí e colocando também da facilidade, né? Ela disse que como pessoa física já doou, mesmo com a declaração não sendo simplificada, ela coloca isso, né? Quando você faz opção pela outra, na verdade você tem mais campos, mas nem todos têm que ser preenchidos, só aqueles que de fato têm necessidade de detalhamento, então dá para ser feito com tranquilidade. Exato. Olha um exemplo perfeito, né, Rodolfo? O que vai diferenciar da simplificada e completa realmente é o uso dos recursos de abatimento. Que a simplificada às vezes vai te dar um valor a pagar ou a restituir diferenciado da completa, mas quando você usa a simplificada, você não é beneficiado com o uso de recibos de consultório médico, dentista, educação. Já a completa te dá essas margens, essas contribuições. Também aqui, Bianca, parabenizando pelo trabalho e falando das atividades, né? Vamos falar um pouquinho do que já foi realizado por meio das doações. Eu acho interessante também a gente ilustrar isso. Sim, olha, este ano, por exemplo, de 2023, foi executado o projeto da DEPAB, Samaritanos, Fernando Faro e do Judô. Esses foram contemplados com o recurso que ficou apenas no fundo e com as porcentagens das captações diretas. Já nas captações diretas foram contemplados Fundação José Lazzarini, Creche Menino Jesus, Samaritanos, Eurípides Barçanufo, APAE. Então, assim, ajuda de todas as formas, todas as entidades. Olha quantas entidades, quantos atendimentos, quantas pessoas não foram contempladas. Porque, assim, tem o público direto, que são as crianças e adolescentes, mas também tem o público indireto, que é a sua família, né? Pai, mãe, irmão, às vezes tios, avós. Então, assim, são centenas de pessoas, né? E isso a gente está falando de uma gama grande de entidades, justamente porque as pessoas doaram. Exatamente. Porque então a gente conseguiu fazer projetos contínuos, né, com participação, porque houve esse volume representativo de doações, mas que ainda é uma fração do que a cidade pode doar. Nossa, não chega nem 10%, né? Sim.
Imagine o quanto a gente pode multiplicar de serviços se todo o potencial for arrecadado. E até mesmo as entidades melhorar os serviços ofertados, né? Contratar mais pessoas, contratar mais atividades, melhorar o espaço no sentido de manutenção, porque esse recurso é para isso, gente, é para ajudar no atendimento, para melhorar cada vez mais. Também aqui... Juliano, né, parabenizando pelo trabalho realizado e justamente a questão, né, quando a gente fala aí de direitos da criança e do adolescente, não é, a característica desses projetos é voltada para a criança e do adolescente, independente da atividade realizada, como a gente falou, né, cultura, educação, esporte, etc. E ele coloca justamente isso, né, o quanto ainda de áreas que a gente poderia implementar e que hoje não são feitas justamente porque não se tem recurso. Com certeza. Atendo a questão do recurso e a questão do diagnóstico de cada entidade. Nós estávamos debatendo isso na última reunião do Conselho, fazendo toda a atualização da resolução, do regulamento do próprio Conselho e buscando o diagnóstico. Quais entidades estão em mais de uma área que conseguem atuar, aquela que está com uma menor aderência, até justamente para tentar fazer a maior democratização do acesso de fato para a criança, e lembrando também que todas as entidades, no mínimo, aí tem 30 alunos atendidos, no mínimo. Então, não é só o aluno, a família, porque nós estamos falando geralmente de projetos que são realizados em contraturno escolar. Então, isso também acaba colaborando diretamente com a família, levando um complemento familiar no sentido de estrutura, de economia criativa, dependendo do projeto que é feito a ação, a formação também da criança, né, do adolescente, a profissionalização do adolescente na inserção do mercado de trabalho, dependendo da entidade que está sendo executando a ação. Tirar a criança de situações de risco, porque pai e mãe precisa trabalhar, a criança não tem com quem ficar, às vezes fica sozinha, depende o que acontece. Então, assim, a gente tira essas crianças da situação de rua, a gente proporciona segurança, qualidade, trabalha o esporte, trabalha o social, trabalha a educação, trabalha... Leva o acesso à criança às políticas públicas que são existentes, levando à luz da realidade que nós temos com a criança, a questão da segurança dela familiar, a segurança alimentar, a segurança física e psicológica também, que é principal. E é bacana pensar isso, não é? Que se tem o diagnóstico, se tem também o interesse da criança, não é? Porque, olha, às vezes a criança é interessada em esporte, é interessada em cultura, né? Então são projetos que vão atender também, não é? Não é uma coisa muitas vezes de, olha, não tenho com quem deixar a criança no contraturno, então ela vai ter que fazer aquilo porque é aquilo que tem vaga. E às vezes nesses projetos a criança se descobre, né? Mas por exemplo, em um projeto de cultura, eu vou porque eu não tenho que deixar. Ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes a criança se destaca, aprende a gostar, a criança é um artista e não sabia. Então, assim, tem tudo isso também, porque, assim, num projeto não é só chega e vai fazer. Não, tem toda uma criação de vínculo, tem uma questão de levantamento das dificuldades, das facilidades também, da questão do grupo. Então, vai despertando isso na criança também, a responsabilidade, porque a gente precisa também dar responsabilidade e dar autonomia para as crianças, né? Claro que quando elas estão conosco é tudo supervisionado, mas a gente precisa criar isso na criança, né? A gente precisa ensinar o que é direito, mas a gente também precisa ensinar o que é dever, né? Então a gente também faz tudo isso. E o que eu acho bacana, eu vou dar um exemplo do Espaço Fernando Faro, que nesse ano nós desenvolvemos a atividade do Arteiros, que foram, assim, duas modalidades, que é teatro e dança, que já dá essa facilidade para a criança despertar o interesse, a modalidade que ela se sinta mais confortável, ou fazer as duas. E também foi realizado em territórios diferentes. Então, foram feitas na Escola do Caique e na Escola Célia Bueno. Aqui eu quero agradecer muito a Secretaria de Educação, nas duas escolas também, por esse apoio, mas são públicos de territórios diferentes, famílias com territórios diferentes. Então, para a equipe, né, na ficha técnica que desempenhou o projeto, era um desafio também, porque a demanda de um território, mesmo no município, é totalmente diferente do outro. Então, assim, era uma readequação, uma estrutura organizacional diferenciada, um meio de chegar até a criança, o acesso à criança ao próprio membro familiar, desmistificar alguns pré-conceitos também é muito importante.
Então, você vê que a criança está fazendo teatro, a cultura, não só para ter acesso à cultura, mas para ter acesso à sua formação, complementar o seu âmbito educacional. A própria criança, encerrando agora o projeto, muitas mães vieram assim, olha, meu filho era muito tímido, tinha dificuldade de se expressar, de conversar. O quanto isso fortaleceu ele. Então, é um caminhar para a vida, né? A formação para a vida do indivíduo. Isso é importante. Sempre é um momento de expectativa, porque a gente acaba pensando nisso, né? Esse ano a gente conseguiu executar esse monte de projetos, um monte de atividade bacana, com continuidade, e aí fica o ponto de interrogação, né? Porque se a gente não tem doação para o ano seguinte, tudo isso para. Exatamente. Assim, eu falo isso até por experiência própria, porque além de presidir o fundo, eu estou na Fundação Zé Lazzarini, então todo final de ano é uma angústia, porque o nosso contraturno, no caso, é graças à destinação de imposto de renda, porque nosso ensino fundamental, a gente não tem parceria nenhuma, então é todo custeado através de imposto de renda. Então, assim, olha o quão importante é para o nosso município, para as nossas entidades, a destinação. Então, assim, é importante que as pessoas tomem consciência, façam essa colaboração. Não custa nada, a pessoa já vai pagar de qualquer jeito. Ao invés do recurso ir para a União, fica no município, gente. Quer coisa melhor que isso? A gente precisa conscientizar. Eu bato na tecla várias vezes para que as pessoas façam essa destinação para o município de Batatais. E nós que estamos na ponta, é muito desafiador, porque ao encerramento do ano, vem a fala, principalmente da criança e dos familiares, o projeto vai continuar? Posso garantir para janeiro? Vocês vão parar? Porque geralmente o projeto não para. Os projetos acumulados pelo CMDCA, ele é contínuo, né? Então, o período de férias escolar permanecia normalmente. E aí, dar essa resposta ainda é muito difícil, porque nós criamos vínculo, né? E aí ter que romper esse vínculo acaba sendo um desafio muito grande também. E fechar também é muito complicado, você deixar de atender, né? Uma vez que você já tem toda uma estrutura, já tem toda uma equipe, já tem toda uma organização, é muito difícil fazer isso, né? Por mais que a gente, às vezes, a gente nada, parece que a gente não sai do lugar, mas, assim, a hora que a gente chega agora no final do ano, que a gente faz uma retrospectiva de janeiro até agora, e aí nós começamos a ver a evolução de cada criança, principalmente aquelas que mais tiveram dificuldade, a gente olha, assim, a família, vem comunicar, nossa, ele melhorou bastante, nossa, ela se desenvolveu bastante. Então, isso tudo nos dá um gás, isso tudo é gratificante, porém, continua sendo angustiante, porque a gente não sabe como será no próximo ano. E pensando principalmente na sua ficha, né? Na sua equipe técnica que está envolvida, porque o mercado de trabalho está aberto e você levou todo um ano aí para a formação daquele profissional também, para adequar as políticas internas da entidade, a capacitação dele junto ao desenvolvimento do projeto. Então, todos estão maduros. Aí, de repente, você tem esse momento de pausa, né? Uma coisa importante também que a gente falou aqui, além dos atendimentos com as crianças, adolescentes e as famílias, tem essa questão da empregabilidade que as entidades fornecem. Então, olha quantos colaboradores que as entidades têm, seja essa pessoa contratada CLT ou pessoa jurídica. A entidade ela tem centenas de colaboradores custeados por projetos do CMDCA. E o próprio comércio. Eu falo, nós temos alimentação, confecção de figurino, adereço, cenário, material pedagógico, então toda a parte de papelaria, material de consumo, de limpeza. Então, é a cadeia produtiva do município sendo girada também. Então, não é um benefício coletivo. Então, é um dinheiro que transforma, é um dinheiro que realiza sonho, de fato. Importante, os comerciantes, fiquem atentos, façam suas doações para o fundo municipal e vamos continuar fazendo essa rede funcionar. E é uma política de união, porque às vezes eu não vou destinar porque vai dar R$500, deu R$100, mas se pegarmos aí 10 pessoas com R$500, o quanto esse valor já não aumentou? Exato, né? Às vezes a pessoa faz o cálculo e fala, nossa, mas é tão pouquinho, né? Mas se juntar um pouquinho de todo mundo... Exatamente, vira um montante excelente. Né? Tem todo esse potencial aí de arrecadação. É importante aí destacar justamente essa questão, né? Se tem uma arrecadação
melhor, dá para se fazer um planejamento com mais tranquilidade, inclusive isso, né? Pegando período de férias, que muitas vezes é o período que essas crianças ficam mais vulneráveis. Sim, e vale destacar que nós pegamos a questão de trabalhar com as crianças ainda o retorno da pandemia e agora na captação também o reflexo da pandemia também. Então, as entidades estão passando por uma readequação pós-pandêmica ainda também. Exato. Com relação às atividades que a gente estava falando aí, não é? Cada uma tem características muito específicas, não é? E é o que a Vanessa coloca aqui, né? De ver justamente isso, né? O que se propõe, o que o dinheiro dá também às vezes, né? Às vezes parte do projeto a gente vê que tem que ser repensado, não é? Então, assim, muitas vezes a gente tem questão de uniforme, outros projetos não, alguns com alimentação, outros não, porque tudo vai depender disso, né? Do valor arrecadado para dar mais substância para o projeto. Exatamente. Há muitas entidades, no caso, vou dar um outro exemplo da fundação. Nós pedimos os alimentos porque nós não temos condições de comprar. Por quê? Com o recurso é pago RH. Então, a gente tem que optar pela parte mais importante do RH, para que o RH possa desenvolver as atividades, fazer tudo que está no planejamento, e a gente pede essa colaboração. Até porque tem períodos e tem serviços que não podem ser contratados PJ. Tem que ser realmente CLT, que é a questão do vínculo, a questão da permanência de execução do projeto. Então, tem todo esse... E linkar também, até voltando na fala, o que é prioridade. Vamos lançar editais, um exemplo do fundo. Quais ações ou segmentos são prioridades? Todos são prioritários, todos terão acesso à criança. E assim a entidade também, ao receber o recurso na criação do planejamento, onde vai aplicar o recurso na prioridade? Acaba sendo a folha de pagamento, porque é onde vai dar toda a ação e desenvolvimento do objeto. Exato. Né? Então, é observar bem... E não desculpa. Não, porque também você tem depois fiscalização dessa aplicação, você tem todo o acompanhamento, não só do Conselho, mas de Tribunal de Contas, Sim. etc. E não é porque é entidade que fala assim, entidade, as pessoas vão deixar. Não, as entidades, assim como qualquer local, tem que cumprir todas as obrigações. FGTS, INSS, 13º, férias... tudo organizadinho conforme a legislação. A entidade, ela segue todas as legislações certinhas. E a fiscalização, a primeira que eu acho prioritária é o próprio usuário. Então, a própria criança, entregou o uniforme para a Maria, mas não entregou para o João. Cadê meu uniforme? Então, já começa a fiscalização, é porque você faltou, na semana seguinte vai estar aqui o seu uniforme. Então, as próprias ações que estão sendo desempenhadas já vão se fiscalizando. Né? Então, aí depois realmente tem a monitoria, a avaliação, a entrega da prestação de contas. Então, e vale ressaltar que nós somos fiscalizados após o término do projeto, mas durante ainda 5 anos também, ou estendendo até 10 anos, por quê? Nós estamos falando de folha de pagamento. CLT, no mínimo, 10 anos de análise. Então, assim, toda a seriedade da entidade, ela não parou ali, naquele ano de entrega, né? Ela se estende por muitos anos. Pedro coloca uma questão que também acho que é importante sempre a gente destacar, né? Esse ano a gente teve a eleição do Conselho Tutelar, que o CMDCA que organiza, né? Mas sempre é bom esclarecer que o Conselho Tutelar é uma coisa, CMDCA é outra bem diferente. São coisas completamente diferentes, porém, o CMDCA, ele fiscaliza o trabalho do Conselho Tutelar. E quem realiza a eleição do Conselho Tutelar é o CMDCA. E sim, esse ano foi ano de eleição. Nós tivemos um número bom de votantes, assim como a capacidade de arrecadação do fundo em questão dos eleitores também poderia ter sido maior. Por não ser uma questão obrigatória, as pessoas deixam de ir. Então, isso é muito ruim, porque o Conselho Tutelar é uma política pública municipal, tão importante quanto a destinação do imposto de renda, né? O Conselho Tutelar, ele zela pelos direitos das crianças e dos adolescentes no município de Batatais, né? Então, nós tivemos 10 candidatos, a eleição foi no dia 1º de outubro deste ano. Graças a Deus, ocorreu tudo dentro da normalidade.
E agora, no dia 10 de janeiro, os conselheiros tomam posse, né? Os novos conselheiros, a nova gestão. Esse ano, para os membros do CMDCA, foi muito desafiador, justamente porque eram N rotinas, além das rotinas que nós, membros das entidades também, porque além da eleição do Conselho Tutelar, formulação de editais, de captação direta, teve a renovação da diretoria do CMDCA também, a eleição dos conselheiros do CMDCA, a atualização de reuniões para os conselheiros, então assim, visita de monitoria nas entidades, então nós vamos encerrar provavelmente até o dia 31 de dezembro as atividades dos conselheiros. E aí, realmente, a próxima atividade já é dia 10 de janeiro, com a posse aí dos conselheiros tutelares para colaborar aí nas atuações com a criança e o adolescente do município. Exato. É importante colocar também que, mas e o CMDCA é composto por quem? O CMDCA ele é composto por membros da sociedade civil, de entidades, do poder público, tá? E, as reuniões elas são abertas, depois a gente pode até mandar aqui para o programa o cronograma das reuniões do primeiro semestre já do ano que vem, que já está tudo organizado. Mas são atribuições muito importantes, muito, como eu digo, Rodolfo, muito significativas, porque assim, ó, todos os representantes do CMDCA, ele também tem suas atribuições pessoais, enquanto funcionário público, enquanto representante de entidade. Então, assim, o CMDCA é um a mais, tá? Lembrando, pessoal, que quem é conselheiro do CMDCA não ganha nada por isso. Então, o recurso do fundo não tem nada a ver. Voluntário mesmo. Voluntário mesmo, é indicação. A gente faz para ajudar a nossa entidade, a gente faz para ajudar o nosso município, a gente faz porque o Conselho da Criança e do Adolescente ele tem que existir, ele é muito importante. Exato. E, Rodolfo, é bom destacar isso, não é? Da diferença das entidades, né? Quando a gente fala de CMDCA e quando a gente fala de Conselho Tutelar, do papel claro de cada uma e, mais do que isso, né? Dessa transição que a gente tem agora, que foi uma transição pequena eleitoral, né? A gente teve uma mudança aí de um único membro, não é? Mas que também é importante destacar isso, né? As pessoas às vezes têm as suas críticas, têm as suas reclamações, mas elas só são reflexo do processo eleitoral, né? Olha, se eu não concordo com a postura de tal conselheiro e etc., o que eu fiz eleitoralmente para mudar isso? Exato, a ação e consequência, de fato, né? E essa, eu acho que uma mudança é uma gota que já está sendo transformada, é uma visão diferenciada, vão ser novos debates, novas ideias, lembrando que o Conselho Tutelar, ele é apenas a execução de políticas públicas tratadas pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, então ele executa, ele vai passar os diagnósticos, as deficiências, e aí sim os conselheiros que vão implantar e diagnosticar e pensar em políticas de execução para o nosso município, através de conferências também. Então, é muito importante a mobilização da sociedade civil, a sua participação enquanto eleição. Eu confesso que eu acho ela muito mais democrática do que a eleição que nós fazemos para prefeito e presidente, porque ela é opcional, então vai realmente a pessoa que quer votar, que sabe que fará a diferença aquele voto dela, e não é uma coisa impositiva ou obrigatória, né? Então, já deixo aqui também para os próximos anos a participação, e não só a participação no conselho, na votação, mas a participação também junto com a gente em reuniões, em conferências com a criança, porque nós estamos pensando que são ações futuras. Então, tudo que eu faço hoje, ela vai ter o seu reflexo rápido, mas são ações que vão ter durações de médio e longo prazo. Faz toda essa diferença mesmo. As próprias conferências, né, eu acho que também são importantes, porque definem essas políticas públicas mais extensas, não são, e é um grande problema do Brasil, não é, de continuidade de projetos, né, porque às vezes na política tradicional muda-se o governo, né, se descarta projetos, começam outros, não é, e a gente não vê o trabalho de médio e longo prazo. Não é? Exatamente. Com políticas como a gente vê na saúde, na assistência, etc., a gente consegue ver um equilíbrio e uma continuidade.
Exatamente. É importante só lembrar e colocar aqui para a população que nós tivemos a participação de um delegado eleito na conferência aqui de Batatais, na Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, isso é um ganho muito grande para o município, uma vez que ele está lá defendendo as nossas propostas, as propostas elencadas na nossa conferência. E o salto também é pensar. Nós somos interior indo para a capital, então levar os desafios, as dificuldades, limitações existentes no interior para o Estado, que aí depois do Estado vai levar para nível nacional. Sim. Então são demandas que o município de Batatais provavelmente ele tem as suas dificuldades, que às vezes não é a mesma dificuldade que o nosso vizinho, mas que é de 400 quilômetros daqui da cidade, por exemplo, é a mesma. Então, tentar buscar esse diagnóstico para tentar o mais amplo, democracia, e chegar ao governo federal a necessidade real de todos os municípios brasileiros. Quem tiver dúvidas, Raíssa, né, a respeito de como proceder, de como fazer a doação, né, a gente está com o prazo no limite novamente, sim, mas existe algum telefone de contato, algum caminho a seguir? Tem, em primeiro lugar no site da prefeitura tem o passo a passo, como fazer, número da conta, CNPJ, e-mail, e também quem tiver dúvida pode mandar no e-mail do CMDCA que a gente responde rápido. Então, se a pessoa que tiver dúvida pode enviar que a gente ajuda vocês, tá bom? Vou passar aqui, mas também tem no site da prefeitura, cmdcabatatais@yahoo.com.br. Perfeito. Lembrando, né, que os pagamentos têm que ser feitos ainda esse mês, até que data? Até o último dia útil do ano de 2023. Se eu não me engano, é dia 29 de dezembro. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas a declaração é só no ano que vem, etc., né? Mas tenho que fazer a doação agora e depois eu vou fazer esse lançamento. Por que a gente bate na tecla, só para responder assim, no último dia útil deste ano? Porque finalizou o ano, em janeiro, nós do CMDCA vamos contabilizar para que as entidades possam executar seus projetos no ano de 2024. Porque a próxima arrecadação é só no meio do ano. Então, é muito difícil para a entidade. Por isso que a gente finaliza nosso prazo agora, no último dia útil do ano de 2023, para execução no ano de 2024. O restante, que é destinado para o fundo, ele fica no fundo e é somado novamente com a destinação de dezembro. Exato. A doação ela pode ser feita o ano todo, só que para a doação específica para a entidade, são períodos específicos. Porque depois vai cair no fundo geral, que aí o conselho define a utilização. Exato. E para as informações que estão no site da prefeitura, é só você, cidadão, ir na página da prefeitura, na aba Serviços, depois Conselho e Conselho da Criança e Adolescente. Perfeito. Ou também procurar lá na abinha do Google CMDCA Batatais, que já aparece ali o link da prefeitura, você já cai direto na página. Muito bom. Rodolfo, quero agradecer aqui a participação conosco, deixar o programa sempre à disposição, né? Esperar aí que a gente consiga sensibilizar o maior número de pessoas para a gente conseguir ampliar essas doações e fazer um trabalho ainda mais brilhante no próximo ano. Fica sempre aqui o espaço. Eu que agradeço muito, Luciano. Acredito que seja a última participação no ano. Então, agradeço a TV Educadora aí por toda a abertura no ano todo para a gente, o ano cultural, o ano civil, de fato, que foram tantos assuntos abordados durante o ano, né, de cultura, de criança, adolescente, de conselho tutelar, de ações que mobilizam e movimentam a nossa cidade, enquanto isso é importante e prazeroso. Então, a TV Educadora, a todos os colaboradores, agradeço aí de prontidão sempre pelo acesso, desejo aqui a vocês crescimento sempre por novas grades que estão por vir, desejo boas festas, um bom descanso saudável para todos. Raíssa, o desejo aqui é sempre, né, da gente ver o Conselho crescendo, se desenvolvendo e as atividades sendo ampliadas com a colaboração da população, e nós continuamos de portas abertas. Eu agradeço, Luciana, você, a todos da TV Educadora, a toda a população que nos assiste, participa, continuem participando. A gente precisa disso, da participação popular. Assim como o Rodolfo, gostaria de agradecer também em nome da Fundação José Lazzarini, que sempre nos ajudam, né, nos divulgam, isso é muito importante para nós. E um bom ano para todo mundo, viu, gente? Muito obrigada.